Olá, pessoal. Vamos dar início ao nosso estudo sobre geometria espacial. E nessa primeira aula vamos falar sobre a relação de Euler, né? A relação que associa o número de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo. Vamos falar também sobre a soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo, né? Qual ou quais desses elementos a gente pode estar associando a essa soma dos ângulos de todas as faces. Vou trabalhar também com alguns exercícios, praticar um pouquinho e avançar nos nossos conhecimentos. Tudo bem? Primeiramente, vamos falar sobre a relação de Euler e o que diz a relação de Euler. A relação de Euler diz que o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces em um poliedro convexo é sempre um valor constante, é sempre igual a 2, tudo bem? Então, V menos A mais F igual a 2 é a relação de Euler que vale para os poliedros convexos. E o que são os poliedros convexos? Desde os anos iniciais da escola básica, a gente trabalha com sólidos geométricos, né, com figuras espaciais. E para falar de poliedros convexos, a gente precisa usar um pouquinho a parte formal, né, até para ajudar na resolução de alguns problemas que estão por vir. Então, poliedro convexo nada mais é do que a reunião de quatro ou mais regiões poligonais. O que são regiões poligonais? São aquelas onde o contorno é um polígono convexo, beleza? Então, triângulos, quadriláteros, pentágonos, os que a gente já conhece, beleza? E essa reunião ela está sob certas condições. Que condições são essas? Vamos lá para a primeira. A primeira diz o seguinte, ó, o plano que contém uma dessas regiões ele divide todas as outras em um mesmo semi-espaço, ele deixa todas as outras em um mesmo semi-espaço. Que aqui eu fiz um desenho bem humilde para a gente, né? Para a gente trabalhar com essa situação. Essa figura a gente já conhece, é um paralelepípedo reto retângulo. E aqui eu desenhei o plano da base, né? Dessa aresta, dessa face, perdão, que está aqui embaixo, né? Que está oculta, beleza? Esse plano ele contém essa face de baixo e ele divide todas as outras em um mesmo semi-espaço, né? Então, essa da frente, a da direita, a de cima, a de trás e a da esquerda estão todas em um mesmo semi-espaço. E semi-espaço é esse, né? Do plano para cima, né? Então, estão todas acima desse plano. Esse plano ele é a origem desse semi-espaço. Perceba que nessa parte de baixo aqui do plano, você não vê nenhuma das regiões, beleza? Todas estão acima. Né? O mesmo aconteceria se eu desenhasse o plano de qualquer uma das outras regiões, né? Como essa aqui, por exemplo, né? Dessa face da direita. Todas as outras, ó, a da frente, a de cima, a de trás, a de baixo, a da esquerda, estão todas à esquerda desse plano, certo? Estão todas nesse semi-espaço da esquerda. Eu não tenho nenhuma aqui nessa parte da direita, tudo bem? É a primeira condição que a gente tem aí. A segunda fala o seguinte, ó, uma aresta desse poliedro convexo, ele é lado de dois desses polígonos, de duas dessas regiões poligonais, beleza? Então aqui, por exemplo, essa aresta, ela é lado dessa região, dessa primeira, e dessa segunda, beleza? E de nem mais uma outra. Essa de cima, que, por exemplo, é lado da face de cima e da face da frente, beleza? Então, não é lado de mais nenhuma outra também. O mesmo vale para todas as outras arestas desse poliedro, beleza? E anota essa condição que a gente vai usar ela daqui a pouquinho no nosso primeiro exercício. E por último, eu não tenho duas regiões coplanares, ou seja, todos as figuras, as regiões planas estão em planos distintos, né? Então essa daqui, por exemplo, eu não tenho nenhuma das outras faces no mesmo plano que ela, beleza? Nenhuma é coplanar ela. Assim como a da frente também, né? É fácil de você notar que não há nenhuma outra no mesmo plano que ela, né? Ela é única nesse plano. Tudo bem? Então são as três condições que a gente tem para caracterizar um poliedro convexo. Vamos agora praticar um pouquinho, né? Falar do que realmente nos interessa, que é da relação de Euler, e usar essas condições dos poliedros convexos. O primeiro exercício fala o seguinte, ó, um dodecaedro convexo possui todas as faces pentagonais,
Quantos vértices possui esse poliedro? Primeira observação que a gente pode fazer, que eu estou trabalhando com um dodecaedro convexo. E o que é um dodecaedro convexo? Nada mais é do que um poliedro convexo com 12 faces, beleza? Então, a primeira informação que a gente tem aí. E eu sei que todas as faces são pentagonais, né? Todas as faces são pentágonos, polígonos com 5 lados, beleza? A partir daí, eu consigo encontrar o número de arestas desse poliedro, né? Se eu tenho 12 faces e as 12 faces são pentagonais, né? São figuras com 5 lados, eu consigo calcular o número total de arestas desse poliedro, né? Fazendo a contagem. Então, a gente pode acelerar um pouquinho essa contagem usando a multiplicação. Então, o número de arestas vai ser igual a 5, que é o número de arestas de cada polígono, né? De cada face, vezes 12, porque eu tenho 12 faces, dividido por 2. Né? Então, eu vou ter essa divisão. Ah, professor, por que o senhor está dividindo por 2 essa multiplicação? Vamos voltar um pouquinho, falar da segunda condição, né? Vamos lembrar da segunda condição que a gente acabou de ver, que uma aresta desse poliedro, né, ela é lado sempre de duas dessas regiões poligonais, beleza? Então, como a gente viu aqui, essa aresta, por exemplo, vai ser lado dessa primeira e dessa segunda. Beleza? Então, se eu for fazer a contagem de todas as arestas, né, desse poliedro, eu vou fazer sempre uma repetição. Todas as arestas serão contadas duas vezes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu for contar a da direita, ó, 5, 6, 7, e aí eu vou contar essa aqui de novo, ó, 8. Mas na verdade não são 8, porque essa primeira eu já tinha contado junto com essa face da frente, beleza? Mesmo aconteceria aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Não é isso? 5, 6, 7. E essa aqui, que seria a oitava, eu também já contei lá na face de cima. Beleza? Então, se eu for realizar essa contagem para todas as faces, todas as arestas serão contadas duas vezes. Né? E aí que está o erro de usar só a multiplicação. Eu preciso dividir tudo por 2. Tudo bem? Então, já anota essa dica, né, que com certeza você vai se deparar com problemas parecidos com esse, né, que é para você não errar, beleza? Então, o número de arestas, esse dodecaedro, na verdade, vai ser 5 vezes 12 dividido por 2. 5 vezes 12, 60, dividido por 2, 30. Então, esse dodecaedro terá 30 arestas. E aí ele pergunta o número de vértices desse poliedro. Para calcular o número de vértices, eu vou usar a relação de Euler, que a gente já viu que vértices menos arestas mais faces é sempre igual a 2. Então, vamos fazer a substituição. Vértices eu quero. Arestas a gente acabou de ver que é 30. Faces, 12. Tudo isso igual a 12, perdão. Tudo isso igual a 2. Tudo bem? Então, vértices vai ser igual a 2 mais 30 menos 12. Número de vértices, eu concluo que é igual a 20. Então, esse dodecaedro tem 20 vértices. A gente não vai desenhar para ganhar um pouquinho de tempo, né? O que me interessa é saber o número de vértices desse dodecaedro. Beleza, pessoal? Então, já anota esse modelo de exercício. Com certeza você vai se deparar com ele, né? E vamos para o nosso segundo tópico, segundo exercício. Ele fala o seguinte, ó. Existe poliedro convexo com número de vértices igual ao número de arestas? Então, aí, ele fala para a gente, né? Ele quer saber se existe esse poliedro onde os vértices são iguais às arestas, né? O número de vértices igual ao número de arestas. E se eu estou falando de poliedro convexo, relação de Euler. Então, vértices menos arestas mais faces igual a 2. Se eu tenho o número de vértices igual ao número de arestas, eu posso representar pela mesma letra, né? Vai ser a mesma incógnita, no caso. Beleza? Então, vou botar tudo a letra V, né? Então, vértices menos. No lugar de arestas, também vou botar a letra V, porque são iguais.
tudo bem? Mais faces igual a 2, beleza? O que eu posso fazer? Vértice menos vértice, posso cancelar, né? E aí eu tenho f igual a 2, ou seja, eu teria um poliedro com duas faces. E a gente já viu também lá na definição de poliedro convexo que todos os poliedros convexos são formados por quatro ou mais regiões poligonais convexas, ou seja, quatro ou mais faces. E eu teria duas faces, eu não teria poliedro convexo. Beleza? Então não existe esse poliedro por essa razão. Não posso ter apenas duas faces, eu preciso ter quatro ou mais. Beleza, pessoal? Bem facinho, né, de a gente interpretar. Vamos para mais um. Esse problema é bem parecido com o anterior, né? Ele tem um raciocínio bem parecido, né, associando esses três elementos. Então agora ele fala que esse poliedro tem número de vértices igual ao número de faces, beleza? Então, lá na relação de Euler, vértice menos arestas mais faces igual a 2. O que eu vou fazer? Onde eu tiver vértice e face, eu represento pela mesma letra, né? Porque a quantidade é igual. Então, vou botar a letra F agora. Então, no lugar de vértice, letra F, menos A mais F, tudo isso igual a 2, beleza? Então, F mais F, 2F. E aí eu vou isolar, né, esse termo, igual a mais 2, beleza? Vou mandar o A para o segundo membro. E aí a gente tem, a pergunta dele é qual é o menor número possível de arestas, ou seja, qual o menor número que eu posso estar botando aqui, né, no lugar do A, nesse segundo membro, para que eu tenha essa condição, número de vértices igual ao número de faces. Né? Então, aqui no primeiro membro eu tenho duas vezes o número de faces. E vamos lembrar da característica que a gente acabou de ver na primeira questão. O número mínimo de faces que eu posso ter, né, em um poliedro convexo é quanto? 4. Se ele quer saber o menor número possível, eu vou usar o número mínimo de faces. Então, aqui no lugar do F, eu coloco 4. Beleza? Então, eu vou ter 2 vezes 4 igual a mais 2. Qual seria o número mínimo, né, que eu colocaria no lugar do A para que eu tenha um número mínimo de faces aqui, 4 faces. Beleza? Então, 2 vezes 4 é 8, que é igual a mais 2, o que me leva a concluir que o número mínimo de arestas deveria ser 6. Beleza? Então, se tiver 6 arestas, está tudo certo. Eu tenho o número de vértices igual ao número de faces. Beleza, pessoal? Mais um probleminha de interpretação. Se você não entendeu esse problema, você pode perguntar, você pode deixar uma mensagem. Tudo bem que a gente discute ele quantas vezes for preciso. Vamos avançar um pouquinho e falar de soma dos ângulos das faces. E aqui nesse tópico, né, a gente tem o seguinte, ó, a soma dos ângulos de todas as faces, que eu vou representar aqui pela letra S, é igual ao número de vértices desse poliedro, menos 2, vezes 360, beleza? Então, é uma fórmula que a gente tem aí para calcular a soma dos ângulos das faces. Pegar todas as faces e somar todos os ângulos, eu tenho essa relação. E aí perceba que essa relação depende de quem? Do número de vértices que tem esse poliedro, né? Então vai ser o elemento que a gente vai usar para calcular essa soma. Tudo bem? Então já anota essa relação que existe entre a soma e o número de vértices. Beleza? Já deixa anotadinho aí no seu caderno. E para finalizar, vamos trabalhar, né, com essa aplicação de fórmula. Na quarta questão, ela fala o seguinte, ó, qual é a soma dos ângulos das faces do poliedro convexo abaixo? Mais uma vez, a gente tem um humilde desenho para representar esse poliedro, né? Tentei fazer com o maior amor possível para que todos consigam identificar o poliedro. E a gente já sabe que se trata de uma pirâmide, né? A gente não chegou no estudo de pirâmide ainda, mas a gente já pode falar que é uma pirâmide. Beleza? E qual é a soma dos ângulos das faces dessa pirâmide?
a gente já viu que essa soma depende do número de vértices desse poliedro. Então, eu sei que a soma é igual a V menos 2 vezes 360, beleza? Então, essa soma vai ser igual a quantos vértices tem essa pirâmide? Essa pirâmide, ela é uma pirâmide de base hexagonal, beleza? Então, ela vai ter 2, 3, 4, 5, 6 vértices. E o sétimo, que é exatamente o vértice da pirâmide, beleza? Então, no total, esse poliedro tem 7 vértices. Então, eu tenho 7 menos 2 vezes 360. De maneira bem direta, 7 menos 2, 5. E 5 vezes 360, eu tenho 1.800 graus, beleza? Eu estou medindo em graus. Então, se eu somar os ângulos de todas as faces de uma pirâmide de base hexagonal, eu vou ter 1.800 graus como resultado. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira aula que falou de relação de Euler, falou de soma dos ângulos das faces de um poliedro de maneira bem breve, beleza? A gente vai voltar agora com muito mais exercícios, né? Eu vejo que essa parte a gente só fixa com muito exercício, né? Então, a parte teórica deve ser bem breve, né? Os exercícios que vão fazer a gente fixar os nossos conhecimentos, tudo bem? A gente vai avançar no conteúdo e, paralelamente, lançar novas aulas, né? Com muitos exercícios, com muitas questões desafiadoras para a gente construir o nosso conhecimento, tudo bem? Então, muito obrigado pela aula de hoje. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se assim Ele nos permitir. Tchau, tchau.